Educação se constrói com democracia. Com essa temática, o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, realizou no último dia 2 de maio a Conferência Livre dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, preparatória à CONAP 2018, que será realizada na capital mineira de 24 a 26 de maio. A abertura dos trabalhos contou com a participação da militante do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, Eliane Martins, que fez uma abordagem sobre conjuntura e educação em tempos de golpe e disse que não é possível resistir a esse processo de modo isolado. O debate, o raciocínio que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, ele vem sendo construído no ambiente da Frente Brasil Popular, que nós construímos basicamente desde 2015-16, desde o golpe vivenciado pela presidenta Dilma, onde nós então, diante de uma situação tão pesada, tão difícil, nos demos conta que nós não poderíamos resistir a esta ofensiva do capital, do capitalismo, dos patrões sobre a classe trabalhadora de modo isolado. Nós não podemos, não temos como, não temos forças para resistirmos sozinhos, como categorias, como partidos, como movimento isolado. E é disso, então, desse momento que nós, então, nos juntamos enquanto esquerda, nesta que é a Frente Brasil Popular. Nós Brasil, nós América Latina, vivendo os efeitos de uma grande crise, que é uma crise do sistema capitalista, que nós mais ou menos imaginamos que ela é de 2008, há intelectuais que dizem que ela é dos anos 70. Ela inicia nos anos 70 na Europa, ela vai chegar no Brasil na sua fase mais desenvolvida nos anos 90 e vai ganhar o nome de primeira onda neoliberal. A primeira onda neoliberal que a gente conheceu com Fernando Henrique Cardoso, que iniciou todo um processo de privatizações, desmontes, perdas de direitos, toda uma flexibilização no mundo do trabalho, todo um processo de reestruturação da produção com novas tecnologias e, junto com isso, uma revolução tecnológica. Todo esse pacote, então, que inicia nos anos 90, é freado nos anos 2000, com governos Lula-Dilma. Sobre o sistema capitalista, ela destacou que este coloca a vida humana na chave do mercado. Essa crise, então, que é uma crise de reprodução das taxas de lucro, é um sistema que só existe se ele se repete lucrativamente. E o que ele foi fazendo, então, nos últimos anos? Ele foi colocando todo o sistema da vida humana, econômica, social, ambiental, dentro da chave do mercado, do dinheiro. Você quer discutir feminismo? Ótimo! A gente tem o mercado, pode transformar essa bandeira numa mercadoria. Você quer liberdade sexual? Ótimo! O capitalismo transforma as bandeiras de liberdades sexuais individuais em mercadoria. Então, uma capacidade fantástica de se apropriar das pautas progressistas, populares da classe trabalhadora e transformando elas em mercadoria. Natureza é mercadoria. Água é mercadoria. Educação é lucro, se for privatizado. E por que a crise insiste em persistir? Há alguma coisa neste processo que vale a pena? Essa crise precisa resolver o seu problema. E é uma crise também, além de econômica, social, política, é uma crise também do sistema de dominação. Tem alguma coisa que descambou nessa história toda e que é também a parte boa da história. Qual é a parte boa da história? Tem uma crise de obediência. Nós, mulheres, estamos a fim de obedecer aos homens naquele método tradicional, machista, conservador? Não.
Os negros e as negras estão baixando a cabeça para os brancos? A juventude está baixando a cabeça para o autoritarismo, às vezes desmedido, do pai, da mãe e às vezes da professora. Não! Tem uma crise também no sentido de dominação, modelo de dominação. Isso requer novas tecnologias de organizar a alienação, o controle social, a dominação, que vai exigir então ferramentas mais modernas, as quais nós muitas vezes não estamos acompanhando. Outra pergunta que não quer se calar: será que o Brasil alimenta mesmo o capitalismo? O Brasil, gente, é o paraíso para o capitalismo. Nós somos uma espécie de programa avançado da solução de recuperação das taxas de lucro neoliberal. Por quê? Porque aqui nós temos 4 fontes fantásticas de riqueza. Primeiro, nós temos natureza abundante. Lembremos do pré-sal. Para que era mesmo o pré-sal? Alguns trilhões, e nós nem sabemos calcular, gente, o que é trilhão, porque a gente está brigando por piso. Piso é na ordem dos 1.000, 2.000, 3.000, milhão, bilhão e trilhão, a gente não consegue imaginar. A gente só sabe que é muito dinheiro. E isso era para investir na educação do nosso povo e na saúde do nosso povo. Sem contar água, minérios. Minas Gerais é uma expressão disso, né? Com a Samarco e tudo isso que expressa o que é o saque dessa riqueza. Segunda grande riqueza, nós temos um mercado consumidor fantástico. Aqui ainda dá para extrair muita riqueza e um mecanismo muito sofisticado de traduzir nós, como povo, como massas, nossas necessidades, que são várias, atendidas pelo mercado consumidor. E nós temos que fazer a crítica, inclusive, que nós fomos incluídos nas políticas sociais, nas políticas públicas, como usuários, como consumidores, não como cidadãos e cidadãs. Outro elemento importante que é o Brasil, o programa de solução de recuperação da crise do capitalismo, as nossas reservas públicas de recursos. Olha o filé mignon que é a educação como dinheiro, como recurso, porém ainda pública. Já tem todo um mapeamento das empresas, 2, 3 grandes empresas, 2 grandes holdings que já estudaram e mapearam da educação infantil, da creche, da pré-escola ao mercado universitário. E os lucros que é possível obter em cada um desses setores. Sem contar a saúde, e aí está aí os desenhos, né, de privatização, desmanche, enfim, do SUS, a previdência social e por aí vai. E por fim, não por fim, mas enfim, um quarto elemento de riqueza fantástico que nós temos também é a possibilidade de apertar ainda mais a exploração da classe trabalhadora brasileira. Nós aqui ainda tínhamos alguns direitos e algumas proteções que podem ser retiradas definitivamente e, portanto, com isso, baratear o custo da força de trabalho. Então, gente, quando nós estamos falando da crise, nós estamos falando desses elementos de um sistema que enxerga no Brasil um potencial importante para resolver uma parte da sua reprodução de taxas de lucro. Porém, havia uma pedra no meio do caminho. Na próxima edição, Eliane Martins vai contextualizar o Brasil na época do governo Lula. E ela vai dizer por que o Brasil vestiu a bandeira da esperança e do neodesenvolvimentismo neste período.